somente o conhecimento pode nos preparar para o que vem. A grande verdade é essa. O que eu vou falar é um fato. Imagine o seguinte: uma pessoa que mora na capital de São Paulo, ou seja, a capital econômica mais importante do país, ficar 15 dias sem eletricidade. Você vai falar: professor, isso é impossível, não tem como acontecer. Não tem como acontecer, não. Já aconteceu. Eu tenho inúmeros alunos meus de São Paulo que no ano passado ficaram 15 dias sem eletricidade. Vocês têm noção disso? Aí eu imagino isso em São Paulo, com toda a estrutura econômica. Agora imagine uma cidade do interior a 1.000 quilômetros de um grande polo, de um grande centro. Como que isso vai ser feito? Mas existe uma característica mais importante do que a própria eletricidade. Lógico que a eletricidade é a base de tudo. Tudo em tecnologia depende de quê? Eletricidade. Por isso que eu classifico como ciência tecnológica elétrica. Telecomunicações, informática, eletrônica, nada funciona sem eletricidade. Mas, por um outro lado, existe uma característica da nossa sociedade, na nossa civilização, que nos diferencia de todas as outras civilizações conhecidas e existentes. A nossa capacidade de comunicação. Hoje você consegue, acabei de falar com um aluno de Goiás, já falei os com Pará, já falei os com Minas Gerais. Então a nossa capacidade de comunicação é o nosso maior diferencial. Só que essa capacidade toda de comunicação, ela pode ruir em um segundo e nós perdemos essa condição. Até o final dessa aula, eu vou te dar 2 números que, se eu fosse você, pegava um papel, anotava e colocava na sua carteira para caso precise usar. São 2 números que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Nós temos que nos preparar cada vez mais para ficarmos 2, 3 dias sem eletricidade. Isso aí é inviável de não acontecer. Por qual motivo, professor? Porque nossa rede elétrica no Brasil ela é aérea. Então ela está sujeita a qualquer intempérie, vento, chuva, a entrar em colapso. Não existe no Brasil formação de técnicos em eletricidade suficiente para suprir a demanda de manutenção que vai acontecer nos próximos anos e daqui para frente sempre. Vocês viram essa semana ventos de mais de 100 km na cidade do Rio de Janeiro e todo mundo viu o que aconteceu. A minha sogra ficou 2 dias sem eletricidade. Então nós temos que começar a se preparar para isso, tendo um estoque de água, tendo um estoque de comida, tendo um backup de energia. Então isso é fundamental. Isso pode representar a sua sobrevivência. Parece algo alarmista, algo de filme, mas prepare-se para os filmes apocalípticos que você assistiu sua vida inteira. Daqui em diante você se tornar um personagem nesses filmes. Imagine o seguinte: hoje você precisa de uma informação, o que você faz? YouTube, você tem acesso a tudo. Se não tiver internet, acabou o conhecimento. Então eu queria, como eu falei para vocês anteriormente, eu vou deixar 2 frequências de rádios que vocês conseguem falar comigo. Você está vendo aqui que eu tenho um exemplozinho de um rádio aqui, em VHF 147.700 e em HF 27.825, tá bom? Esse 147.700 é FM, frequência modulada, e esse 27.825 é USB, Uniforme Sierra Bravo. São modalidades de transmissões. Essas são frequências que você consegue falar comigo em rádio. No caso da primeira frequência, você fala comigo aqui, e na segunda frequência,
você fala em outro tipo de equipamento que a posteriori eu vou mostrar para vocês. Então é fundamental você começar a adquirir esse conhecimento, não por vaidade, não por essência de necessidade, mas por prioridade. Quem não tiver, imagine você, eu tenho conversado sobre telecomunicação e eu tenho municípios que estão a 100 quilômetros de outro município. Eu tenho municípios que estão a 300 quilômetros de outro município, de outra cidade. Então, seria fundamental você adquirir esse conhecimento. O que você vai fazer? Você vai enviar uma mensagem de texto com o seu nome, sua cidade e seu estado no meu WhatsApp para eu te colocar em um grupo meu, onde eu vou ensinar a vocês esse conhecimento. Não tão somente esse conhecimento de telecomunicação, como todo o conhecimento necessário para que você consiga fazer algo diferente. Um detalhe, hoje, se você falar, eu quero montar uma estação de rádio, você vai entrar no YouTube, vai ver meus vídeos e vai fazer. Vai cortar o alumínio na medida certa, sabe fazer, porque eu tenho meu vídeo. Mas se você não tiver eletricidade, se não tiver rede, como que você vai falar comigo? Então, estou deixando aqui 2 frequências de rádio, que em casos de emergência você consegue falar comigo. 147.700, 27.825. E eu tenho uma proposta final. Nós montarmos uma rede de comunicação de emergência em todo o Brasil, usando frequências de rádio, homologado na Anatel, registrado, nós montarmos repetidoras para que vocês consigam falar comigo de qualquer cidade no Brasil através do rádio. Parece algo que é voltar ao passado, só que o que pode garantir a você ter um futuro é saber trabalhar com ferramentas que hoje você pode considerar do passado. Quando nada mais funcionar, o que vai te ajudar é um rádio. Olha, meu povo, nome, cidade, estado, me chama no WhatsApp para colocar você no meu grupo.